Imagine-se em um vale imenso, cercado por montanhas e 2 exércitos prontos para a batalha. De um lado, os israelitas, o povo escolhido de Deus. Do outro, os filisteus, um povo guerreiro e poderoso. No centro desse cenário, um gigante de quase 3 metros de altura, vestido com uma armadura de bronze que brilha ao sol, desafia o exército de Israel. Seu nome é Golias, e ele parece invencível. Agora, imagine um jovem pastor, sem experiência em batalhas, sem armadura ou espada, mas com uma fé inabalável em Deus. Seu nome é Davi, e ele está prestes a enfrentar o gigante que todos temem. Esta não é apenas uma história de coragem e superação. É um testemunho de fé que nos ensina que, com Deus, até os menores e mais improváveis podem vencer os maiores desafios. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa que vai muito além de uma batalha física. Esta é uma história sobre fé, coragem e a vitória do impossível. E, no final, você vai se perguntar: qual é o meu Golias? E como posso enfrentá-lo com a mesma fé de Davi? Era uma época de grande tensão e conflito na terra de Israel. Os filisteus, um povo guerreiro e poderoso, haviam se levantado contra os israelitas, e os 2 exércitos estavam posicionados em lados opostos do Vale de Elá. A batalha parecia iminente, mas havia um obstáculo que paralisava os soldados de Israel: Golias, um gigante filisteu de quase 3 metros de altura, vestido com uma armadura de bronze que brilhava ao sol. Ele carregava uma lança enorme, cuja ponta de ferro pesava mais de 6 quilos, e um escudeiro o acompanhava, carregando um grande escudo. Por 40 dias, Golias desafiou os israelitas. Ele se colocava diante das linhas de batalha e gritava com uma voz que ecoava pelo vale: escolham um homem para lutar contra mim. Se ele me vencer, nós, os filisteus, seremos seus escravos. Mas se eu vencer, vocês, israelitas, serão nossos escravos. O exército de Israel, incluindo o rei Saul, estava apavorado. Ninguém se atrevia a enfrentar Golias. O medo havia se espalhado como uma sombra sobre o acampamento, e os soldados murmuravam entre si, sem saber o que fazer. Enquanto isso, em Belém, uma pequena cidade nas colinas de Judá, um jovem pastor chamado Davi cuidava das ovelhas de seu pai, Jessé. Ele era o mais novo de 8 irmãos e passava seus dias no campo, protegendo o rebanho de leões e ursos. Davi não tinha experiência em batalhas, mas tinha algo que ninguém mais tinha: uma fé inabalável em Deus. Um dia, Jessé chamou Davi e disse: leve essa sacola de trigo torrado e estes 10 pães para seus irmãos no acampamento, e traga notícias deles. Davi obedeceu e partiu para o vale de Elá. Quando chegou ao acampamento, entregou a comida a seus irmãos e ouviu o desafio de Golias. Ele viu o medo nos olhos dos soldados e ficou indignado. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Perguntou Davi, com os olhos brilhando de determinação. Seus irmãos, ouvindo suas palavras, riram dele. O que você está fazendo aqui, Davi? Quem está cuidando das ovelhas? Você é apenas um menino. O que pode fazer contra um gigante? Mas Davi não se abalou. Ele foi até o rei Saul e disse: ninguém precisa ter medo desse filisteu. Eu lutarei contra ele. Saul olhou para Davi, um jovem de aparência frágil, e respondeu: você não pode lutar contra Golias. Você é apenas um jovem, e ele é um guerreiro experiente. Davi, porém, insistiu: eu cuido das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso atacava o rebanho e levava uma ovelha, eu o perseguia, o atacava e a resgatava. Se o animal se voltava contra mim, eu o agarrava pela juba e o matava. O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Saul, impressionado com a coragem de Davi, finalmente consentiu: vá, e que o Senhor esteja com você. Ele até ofereceu sua própria armadura a Davi, mas o jovem recusou: não estou acostumado com isso. Em vez disso, Davi pegou o seu cajado,
Escolheu 5 pedras lisas de um riacho e colocou-as em sua bolsa de pastor. Com sua funda na mão, ele se aproximou de Golias. Quando Golias viu Davi, ele zombou. Por acaso sou um cão, para você vir contra mim com paus? Venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, respondeu com firmeza: Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos, e eu o matarei. Todo este exército saberá que não é por espada ou por lança que o Senhor salva, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Golias avançou, mas Davi correu em sua direção, colocou uma pedra em sua funda e a atirou com precisão. A pedra atingiu Golias na testa, e ele caiu no chão, morto. Davi correu até ele, pegou a espada de Golias e cortou sua cabeça. Os filisteus, vendo seu campeão morto, fugiram em pânico, e os israelitas os perseguiram, obtendo uma grande vitória. Após a batalha, Davi foi levado ao rei Saul, que perguntou: De quem você é filho, jovem? Davi respondeu: Sou filho de Jessé, de Belém. Saul e todo Israel reconheceram que a vitória de Davi não veio de sua força ou habilidade, mas de sua fé em Deus. Davi se tornou um herói nacional e, anos mais tarde, seria ungido rei de Israel. A história de Davi e Golias nos ensina que, com fé em Deus, até os menores e mais improváveis podem vencer os maiores desafios. Não importa o tamanho do gigante que enfrentamos, o poder de Deus é maior do que qualquer obstáculo. Davi confiou não em armas ou força humana, mas no Senhor, e isso fez toda a diferença. Sua coragem e fé são um exemplo para todos nós, mostrando que, quando confiamos em Deus, podemos enfrentar qualquer batalha com confiança e determinação. Aching in silence, still hoping but so blue. No whispers from the heavens.